Olá, agentes da SHIELD, aqui é o Agente Reis, estou aqui para mais um vídeo de análise de armas, ou agora um conjunto de armas. Vou estar analisando aqui com vocês o conjunto, do Cavaleiro e vou estar fazendo alguns testes com ele no PVP. Então vamos começar aqui pela análise das 4 armas desse conjunto, que estava até um tempinho atrás disponível por venda por ouro. Bom, a primeira arma aqui, se eu não me engano, se lê Ex-Oblivion. Não sei se é a forma correta de ler, mas é uma arma furtiva, onde todas as armas desse conjunto vai ter a característica ali de 4 selos. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas, para liberar todas as funcionalidades dela, você tem que ter o conjunto completo. Mas se você não tiver o conjunto completo, tendo 2 armas, ela vai liberando outras habilidades de pouco em pouco. Então, por exemplo, essa arma, ela é uma arma diária, vai afetar todos os inimigos. E ela, pra mim, é uma das melhores desse conjunto. Ainda mais pra você poderia ter ela sozinha normalmente, sem usar o conjunto, que ela já teria ali uma ajuda. Por quê? Ela sozinha, ela já causa o status oportunista em todos os adversários. O status oportunista, aliás, essa habilidade oportunista, ela vai causar, tem uma chance de causar encurralado, exausto, debilitado, neutralizado, desequilibrado, desconcertado ou sem fôlego. E existem muitos heróis e até armas pro agentes que tem a habilidade de aproveitar esses status para causar dano extra. Então, se você tem um herói que tem um golpe que causa dano extra por causa desses golpes, seria interessante você utilizar essa arma para causar esses status, Lembrando que essa arma não vai causar todos esses status de uma vez, tem uma chance de causar algum deles conforme você vai utilizar. Bom, e essa oportunista, ele causa ali status que vão atrapalhar as habilidades de classe, Por exemplo, encurralado, ele previne efeitos de proteção, o exausto vai atrapalhar a classe tática, que ganha turno extra, vai impedir com que ela ganhe turno extra. O neutralizado atrapalha o brutamonte, que vai impedir ele de estar aumentando os seus atributos. O desequilibrado atrapalha o infiltrador, que impede com que ele tenha contra-ataque. O sem fôlego, o briguento, que vai impedir com que ele tenha ataque de segmento. Por aí vai. Se você tiver 2 armas do conjunto, ela vai causar ponto de pressão, que vai ter uma chance de causar atordoamento, exposto, lento ou enfraquecido. Ou seja, status que vem a diminuir os atributos dos heróis, com exceção do atordoamento, que faz o herói perder turno. A gente tem ali o exposto, que diminui a defesa, o lento, que diminui a evasão, e o enfraquecido, que diminui o ataque. Galera, eu tô gravando aqui de dia, então vocês vão reparar muito barulho externo, então peço desculpa. Eu não tenho meios ainda de estar filtrando esse som ou de estar impedindo o som externo de vir. Tenho que comprar um microfone para me ajudar com isso, mas por enquanto, infelizmente, a gente vai ter que ter som externo aí na gravação. Se você tiver 3 armas do conjunto, incluindo essa arma, claro, ela vai causar disparo de caos, que possui uma grande chance de causar danos, status que causam dano com o tempo, que é queimadura, resfriamento, vago sombrio, corrupção de ISO 8, envenenamento ou exposição à radiação. E por fim, se você tem o conjunto completo, ela vai estar causando nanopraga, que causa dano em todos os turnos, não é a cada rodada, é em todos os turnos, e previne a maioria dos status benéficos. Ou seja, além de você causar um monte de status prejudiciais no alvo, você ainda vai estar impedindo ele, caso você tenha um set completo, de ter status benéficos. Então é uma excelente arma. Se você tem um conjunto completo, eu recomendo até ela ser a primeira a você utilizar no combate. Bom, outra arma que vai causar mais alguns status é essa daqui. Deixa eu clicar aqui para aparecer o nome dela, que eu não lembro o nome. É a Memento Mori, não tenho certeza se esse é o nome, mas vamos lá. Ela também é furtiva, também tem 4 selos, claro, vai desbloqueando suas habilidades se você tiver outras peças do conjunto. E bom, vamos lá, eu tinha dado uma pausa porque o cachorro estava latindo muito aqui. Bom, ela sozinha causa morte de gelo, que é um status aí mágico que vai fazendo o adversário perder resistência a cada turno. Além disso, ele reduz sua evasão. E conta como resfriamento para status que vão se aproveitar do resfriamento para causar um dano extra ou gerar outro tipo de status.
como o frígido, por exemplo, que ele aparece esse status, né? Algumas armas causam frígido quando o alvo está com resfriamento, então a morte de gelo conta como resfriamento para esse tipo de atributo. Bom, se você tem duas armas do set, ela também vai causar perdição, né? Que é um status interessante, porque enquanto ele está lá no inimigo, ele não vai fazer nada. Mas quando ele é retirado, ele vai retirar uma grande quantidade de saúde, tá? Seja se ele for retirado com o tempo, se eu não me engano ele fica 2 rodadas no alvo. Então o alvo tem ali 2 rodadas antes de perder essa grande quantidade de saúde. Ou se ele é tirado por um efeito de cura. Por exemplo, usou a cura do dispositivo de controle temporal do cubo, que removem efeitos prejudiciais. Então a perdição vai sair, mas vai levar uma grande quantidade de saúde com ela. Claro que se você estiver utilizando esse conjunto ao lado do Cavaleiro da Peste, você vai ter que esperar as 2 rodadas, porque o Cavaleiro da Peste impede que efeitos de status prejudiciais sejam removidos ou evitados. E esse conjunto ele fica bem mais interessante de utilizar ao lado do Cavaleiro da Peste. Bom, se você tem 3 armas do conjunto, incluindo essa, ela vai ainda causar desespero, né? Que é um efeito aí que previne que o alvo cure, né? Aumente sua saúde, recupere sua saúde e ainda por cima previne efeitos de ressurreição, ou seja, o alvo não vai poder ressuscitar, o que acontece com heróis como o Nico Minoru, o Wolverine, Victor Mancha, enfim. E se você tem o conjunto completo, ela ainda causa soco fatal, derrotando inimigos com 30% de saúde, né? Se ele tiver 30% de saúde, ele já instantaneamente vai ser derrotado. E se for um chefe, né, dentro das missões, ele vai perder uma grande quantidade de dano. Bom, essas 2 armas que eu falei, essas 2 últimas aqui, elas são armas de causar status mesmo. Uma causa vários tipos de status para diminuir atributo, para atrapalhar o adversário em batalha, né, para causar dano com o tempo. E essa daqui é mais para evitar efeitos de cura e tirar quantidades de saúde, né? Ela mexe mais ali com a saúde dos adversários. Bom, a terceira arma aqui é a Carícia Débil. Ela você não pode utilizar ela manualmente, ou seja, você não pode clicar nela e usar ela a hora que você quiser. Ela usa automaticamente como um contra-ataque. Então sempre que o agente for atacado ali, ele vai estar contra-atacando. Contra-ataca ataques de alvo único ou de área. Então tem ali a funcionalidade especial, pode não ser ativado manualmente, ou seja, ela é utilizada automaticamente, somente em contra-ataques. Bom, sozinha ela causa o status murcho, que vai reduzir em 10% o dano que o inimigo estiver causando. Sendo que esse efeito pode ser usado 3 vezes, ou seja, você pode diminuir o dano do inimigo em até 30%. Se você tem 2 peças do conjunto, incluindo essa, ela ainda tem energia drenada, fazendo com que todos os atributos do alvo sejam reduzidos, né? Vai diminuindo ali os atributos. O que são atributos? Ataque, defesa, precisão e evasão. Vão sendo reduzidos. Se você tem 3 peças do conjunto, incluindo essa, ela tem a desvantagem, que vai criar um efeito negativo de acordo com a classe do alvo. Por exemplo, se você ataca um infiltrador, ela vai causar o status desequilibrado, prevenindo efeitos de contra-ataque, que é a habilidade do infiltrador. Se você ataca um briguento, ela vai causar sem fôlego, que previne efeitos de ataques adicionais. Se você ataca um tático, ela vai causar exausto. Um brutamonte, ela vai causar neutralizado. Enfim, né? Deu pra entender. E por último, uma boa habilidade dela, se você tiver o conjunto completo das 4 armas, ela causa ainda o Absorve Classe, que ganha aspectos positivos da classe do alvo. Ou seja, se você ataca um infiltrador, seu agente vai passar a dar contra-ataque. Se você ataca um briguento, seu agente vai dar ataque de segmento. Se tu ataca um brutamonte, seu agente começa a subir seus status, né? Como se fosse a habilidade do brutamonte lá. Então é uma arma muito boa de se ter junto com o conjunto. E por fim, a última arma é a Sem Piedade, que é a arma que vai aproveitar todos os status prejudiciais que as outras armas do set causam. Então a Sem Piedade, ela sozinha tem ali explorar oportunidade, né? Que vai explorar ali o exausto, debilitado, neutralizado, desequilibrado, vai tirar dano extra em alvos que tenham esses atributos. E ela também sozinha, só ela causa dor no adversário, aumentando o dano que o alvo recebe em 15%, podendo acumular até 3 vezes, ou seja, você pode tirar até 45% de dano a mais do alvo. Bom,
Se você tem duas armas do conjunto, ela vai ter Explorador de Paradigma, que aumenta o dano sofrido em 15... Aliás, não, tô lendo o lado errado. Explorador de Paradigma causa dano extra contra alvos com preparação de combo, tontura, exposto e lento. Ou seja, ela já vai estar explorando mais um conjunto de atributos negativos, né? Já tem o Explorar Oportunidade, ela já tira dano extra disso. Já vai tirar dano extra do Explorador de Paradigma, caso você tenha duas armas do conjunto, incluindo ela. Se você tem 3 armas, ela ainda vai explorar Atrito, ou seja, ela tira dano extra se o alvo tiver status que tiram dano com o tempo, como sangramento, queimadura, enfim. E se você tem um conjunto completo, ela tem acerto crítico garantido, ou seja, ela sempre vai tirar crítico. Além de explorar Atrito, Paradigma e Oportunidade, ela vai ser crítico garantido. Então, galera, essas são as armas do conjunto. Eu vou começar aqui utilizando elas ao lado. Sempre vou manter elas ao lado do Cavaleiro da Peste, que é interessante, já que ele previne efeitos de retirada de status negativos, ou que impede a entrada de status negativos. E vou testar aqui ao lado de alguns heróis. Vou começar pela Emma Frost. E também vou sempre estar trocando essa arma aqui, já que os sets são só 4 armas. Se eu tenho espaço para 5, eu vou ver outras armas que podem ser utilizadas ao lado delas. Vou começar aqui com a adaga, que foi prêmio do último PVP. Ou do último PVP não, desculpa. Da última missão secreta, né? Que foi ali a da Spitfire. A prática, o nome dela. Onde ela também tem ali explorar atrito, né? Tem profano, recebe o golpe etéreo, tem um banimento menor. Então vou estar aproveitando ela aqui nesse primeiro combate. Deixa eu só botar o convés aqui para funcionar. E vamos lá então. Bom, Cavaleiro Negro e Hércules, né? Bom, nessa última atualização parece que o Cavaleiro Negro, o bug dele foi consertado. Vamos estar observando isso. Bom, o Cavaleiro Negro já foi, graças ao golpe da Emma Frost. Tá aí o contra-ataque da Carícia Débil. E absorver a classe dele. Apesar dele ser generalista, então isso não vai aumentar muita coisa, né, pra mim. Mas ele já tem ali energia drenada, né? Seus atributos percebam que foi bastante reduzido. Tem intimidado, ganhou murcho. Já tá, o sangramento foi o sangramento e a nanopraga foi o peste que causou e deixou ele generalizado, né? Remove efeitos de bônus de classe. O meu agente ficou aqui com poder onipresente, que foi a habilidade de classe generalista, né, que aumenta todos os atributos. Então foi a habilidade que ele absorveu. Bom, sempre começo usando essa habilidade aqui, apesar que só vai ter o Hércules praticamente, para causar vários status neles. Então, muito status negativo o Hércules pegou. Já vai ser derrotado se atacar agora, né? Então a Emma Frost é interessante de se utilizar ela aqui, porque ela ajuda bastante com as habilidades dela. Bom, vamos acabar com essa batalha. Tá aí. Bom, cada luta eu vou estar trocando essa primeira arma aqui. Eu não cheguei a utilizar ela, mas qual ia ser a função dessa adaga aqui, pessoal? Ela ia tirar uma grande quantidade de dano dos meus alvos. Mas como a luta foi fácil, ainda mais porque eu tô na Liga Prata, eu não tive tempo de utilizá-la. Mas a ideia é mais vocês verem o funcionamento das armas do set. Bom, vou trocar a adaga aqui pelo dispositivo de controle temporal. Ele é uma arma interessante também, já que suas 3 funções são ações rápidas.
E vamos lá. Então, Capitão América e Punho de Ferro. Carícia Débil. Bom, mais uma vez aqui eu drenei os atributos, né? Isso graças à Carícia Débil, que é a luvinha lá. Percebam lá então que ele diminuiu o ataque, defesa, precisão e evasão. Já tem ali intimidado e murcho. E é isso aí. E o meu agente aqui ficou com o poder onipresente, né? Que é a habilidade que ele roubou da classe generalista do agente. E é isso. Bom, como o Capitão América é o próximo a atacar, eu já vou colocar aqui o fluxo psíquico nele para causar angústia mental. E aí ele vai perder uma boa quantidade de dano se atacar. Tá aí. E o meu agente vai atacar também, vai aproveitar aqui a habilidade de classe dele, que é de tático. Então, cadê o poder de ataque? Ataques com alvo único concede um turno extra. É muito boa essa habilidade da Carícia Débil. Porém, eu acho que só pode ter uma por vez, porque o poder onipresente foi substituído. Então, eu acho que ele só pode ter uma habilidade de classe por vez. Não é que nem aquela nova roupa da vampira que vai acumulando. Já é alguma coisa, né? Bom, a gente já tá nas últimas. O Capitão América já tá nas últimas. Esses raiozinhos dessas armaduras atrapalham muito. Ele vai acabar curando o Capitão América. Mas não foi uma cura muito grande, não. Bom, e aqui eu posso aproveitar para já usar uma dessas habilidades daqui, já que são ação rápida. Então, o Tornado de Fogo pode ser útil de eu utilizar junto com esse conjunto, caso eu não esteja utilizando uma roupa de tático, por exemplo, que me concede turno extra. Que eu vou causar mais status nos adversários. Bom, então eles estão com muito status negativo, exausto, desequilibrado, sangramento. Se eu usar uma arma aqui pra causar dano extra neles, eu vou retirar muito, não vou nem mais atacar aqui com os meus heróis. Vou estar deixando o meu agente cuidar, né? Para eu poder ter tempo de usar as outras duas armas que eu ainda não aproveitei. Bom, não adianta eu usar essa agora, o Punho de Ferro já usou sua cura. Então vou estar utilizando essa daqui, assim, piedade. Parece uma banana essa espada. E bom, vocês podem ver que elimina, né? Porque além de ele estar com pouca saúde, claro, mas aproveita muitos status prejudiciais que eles estão tendo ali. E é crítico, né? Devido à habilidade da arma. Ah, sim, a habilidade de tático, né? Eu dei um ataque de alvo único, né? E ganhei a manobras táticas. O enfurecido que eu tenho ali, gente, não é classe que eu absorvi. Isso é do salvaguarda de Brutamonte. Se não me engano, eu acho que o Punho de Ferro ali era briguento. Não reparei, mas com certeza deve ser, né? Porque não tinha... Porque eu não usei o Carícia Débil nele, então... Bom, essa daqui então vai estar prevenindo efeitos de cura. Bom, e ele acabou sendo derrotado devido à quantidade de status que tiram dano dele ali com o tempo. A saúde dele já não estava muito alta. Ótimo, avançamos para a Liga Ouro. Vamos ter umas lutas melhores, né? Mais interessantes. E bom, agora eu vou fazer o seguinte. Vou utilizar essa arma junto com o cubo. E como o cubo tem várias funções para se utilizar e não são ação rápidas, eu vou estar utilizando junto com a salvaguarda de tático para eu tornar essas habilidades ações rápidas, né? E
vou equipar a ISO, que foi prêmio do último PVP lá do Tático. Apesar que essa ISO, eu prefiro estar colocando ela no uniforme de elite do Tático, né? Que é esse uniforme aqui, ó. Por que eu prefiro botar nela? Porque ela não tem muitos atributos, né? Ela só tem ali vantagem momentânea. E essa ISO, por exemplo, ela deixa o cara imune à exaustão. A salvaguarda sozinha já é imune à exaustão. Então ela já não aproveita muito todas as habilidades que essa ISO dá. Mas vai se aproveitar ali do calculista e do revitalizar. Bom, já usei muito a Imafrost. Vamos partir aqui para outra que causa bastante status. Vamos usar então a Encanto. As ISOs que eu tenho que equipar nela, mas não vou equipar não, vou deixar só essas que tá aí. Com preguiça. Bom, Colossus e o Punho de Ferro com a roupa clássica. Decidi usar o reflexo de combate no Peste. Bom, agora que eu tenho o cubo e tô com a roupa de salvaguarda de tático, o vácuo mais escuro se torna uma ação rápida, então a gente pode aproveitar para utilizar ele. Apesar que normalmente ele é uma boa arma para se utilizar não no início do combate, né? Se aproveitar quando eles estiverem com muitos atributos acumulados, você utilizar ela e usar essa daqui que vai acertar a galera toda. Aí o Colosso, sua saúde já reduziu muito. Meu tático pega o poder de Brutamonte, né? Então vou estar aumentando meus atributos quando eu for atacado ou quando eu atacar. E, gente, a Encanto também combina bem, né, com esse conjunto, porque esse golpe dela aqui, ele explora atrito, explora delírio, eles estão com desorientados e com vários outros atributos. Se não me engano, explorar atrito se aproveita, de status que causam dano com o tempo. Então, causa um estrago devastador. Próxima vez que tiver um usuário de cura, eu vou usar essa habilidade primeiro, pra gente ver como é que funciona lá a questão da cura, né, do impedir de cura, mas simplesmente quando ele for curar ali vai aparecer um 0 e ele não vai curar nada, né, não tem muito segredo, tá? E aí quando eu tiver em ligas mais altas, eu volto a testar esse set pra vocês verem o funcionamento deles contra adversários mais fortes também, tá, pessoal? Bom, testei o cubo. Agora vou testar aqui a Lanterna da Perdição. Eu acho que ela combina muito bem com esse set também. Vamos lá.
Como ele se esquivou, eu não consegui absorver a classe dele. Mas não tem problema. Bom, o Dente de Sabre ele tem efeitos de ressurreição e fator de cura, então a gente já vai aproveitar para tirar. Vou usar essa primeira habilidade da lanterna, né, Sombra Sufocante, que tá como ação rápida porque eu estou usando a salvaguarda de tático. E vamos lá então. Vai causar vários status negativos nele. E vou aproveitar então e usar a Memento Mori para causar desespero, né, e destino ali no Dente de Sabre, para evitar com que ele se cure e tem um efeito dele de ressurreição. Então percebo que ele não ativou o fator de cura dele. E quando ele for derrotado, né, enquanto ele tiver o status lá do desespero, ele não vai voltar. Ótimo, pegamos a habilidade de Briguento, que vai nos dar aí ataque de segmento em armas de alvo único. E aí tá o porquê de ser bom estar com peste aqui, né? Porque esse pergaminho poderia limpar todos os debuffs que eles têm aqui, né? Todos os status prejudiciais. E não fez isso. Retirou nossos status benéficos, que não eram tantos assim também. Bom, a segunda habilidade lanterna aqui é de cura. Como eu não estou usando a serviço ruim, né? A serviço ruim ela não está aqui como ação rápida. Que a serviço ruim faz com que a habilidade de melhoria se torne em ações rápidas. E a salvaguarda de tático faz com que a habilidades de penalidade se tornem ações rápidas. Eu deveria até ter deixado a serviço ruim aqui nessa armadura, mas tudo bem. Bom, então vou eliminar aqui o Dente de Sabre já utilizando essa arma. E ele não vai ressuscitar. Porque ele tá ali, cadê? Desespero. Então vai evitar o... Ah, o agente entrou na frente. Que pena, não deu certo. Ah, mas tá aí. Ele já foi eliminado com um status negativo. Nossa, eu nem queria acertar o agente, mas... Deveria ter atacado o Iron, né? Tudo bem, a gente só tá brincando aqui. Tá aí. Boa parte dos inimigos a gente vence só causando status negativos. Bom, e aqui na última luta... Eu vou deixar aqui uma das minhas favoritas, o Pequeno Colisor de Hadron. Apesar que ele também não vai ter muitas ações rápidas para me utilizar. E eu vou mudar isso aqui, eu acho que eu vou botar serviço ruim nela. Ou melhor, eu posso deixar, utilizar essas de elite. Porque ela já vai deixar as minhas ações de melhoria como ações rápidas, ela já está com serviço ruim. Bom, vou botar a última ISO. Não, vou deixar serviço ruim mesmo. E então... Bom, vamos mudar aqui também. Eu já usei 2 vezes a Emma Frost, usei 2 vezes a Encanto. Eu poderia botar aqui o Victor Mancha, poderia botar aqui a Nico Minoru. Vamos ver aqui. O Dr. Voodoo é bom também, causa vários status. O Cavaleiro da Morte, interessante também, ele causa vários status negativos. Vamos de Nico Minoru então. Tá sem ISO aqui, mas eu vou assim mesmo. E bora lá.
pra fechar aqui, uma digna e a espetacular Garota Aranha, hein? Bom, vamos ver o que a gente pode fazer ali contra a espetacular Garota Aranha. Deixa eu ver se ela tem alguma habilidade que causa o status de exausto. Bom, acho que eu vou usar essa daqui, que causa neutralizado, debilitado, nerfado. Muitos turnos extras. Olha, achamos uma equipe aqui interessante de se enfrentar. Bom, vou começar usando essa habilidade, fazendo com que eu não erre meus ataques a partir daqui, e usar isso aqui que vai acertar todo mundo. Bom, o Pet, como ele tá com a teia, né, ele foi bastante prejudicado. E ainda deu acovardácia, a gente não teve sorte aqui. Essa teia dela é perigosa. Ok. Bom. Como essas outras habilidades estão indisponíveis, e o agente está ali com o cubo, eu vou usar a singularidade cósmica já para estar evitando aí com que ele se cure, né? Pelo menos usar a cura de recuperar a saúde. Aí, né? Infelizmente ele usou a rapieira implacável e ela evita efeito de ressurreição, então a Nico Minoru não pôde retornar porque ela foi eliminada pela rapieira implacável ali do agente. Ok. Bom, infelizmente não tô podendo utilizar essa habilidade, né? Porque ela ia tirar um dano extra, né? Mas... vamos lá. Usar pelo menos essa daqui para tentar fazer com que a habilidade de destino, né, quando ela perder, vai retirar uma grande quantidade de saúde quando ela perder o status de destino, então pode ser útil futuramente. Pegamos a habilidade de detonador, isso pode ser útil. O ruim é que a gente tá com as teias da espetacular Garota Aranha, né? E aí faz falta, mesmo se a gente tivesse cura também, né? O Cavaleiro da Peste não ia deixar a gente curar. Mas me deu uma ideia interessante de dupla. Se eu perder essa luta aqui, eu vou usar outro herói no lugar ali da Nico Minoru. Bom, eles também não estão tirando muito dano, né? E só nos resta esperar os efeitos da teia passar. Ou não. E aí os dignos, eles raramente pegam
atributos negativos, né? Então eles são uma boa vantagem para essa tática. Vamos ver o que dá para fazer aqui com o Cavaleiro da Peste. Aí a gente ainda venceu o Peste, que eu pensei que ia ser o primeiro que ia cair. Mas tá aí, galera. A outra dupla interessante, de um outro herói interessante de se usar, seria a própria Espetacular Garota Aranha, né? Porque aí a gente pode aproveitar também as teias dela para atrapalhar mais ainda os nossos adversários. Ainda mais quando a gente enfrenta ela, né? Porque ela é uma personagem que vai causar teia. E como a gente tá com o Cavaleiro da Peste, mesmo se eu tivesse um item de cura ali, eu não ia retirar essas teias dela. Mas tem o seguinte. Por exemplo, eu usando essa ISO aqui que tá no uniforme da salvaguarda de tático, pelo menos as minhas habilidades de melhoria e penalidades não vão ser travadas, né? Mesmo com o uso de teia. Então ela também é uma boa opção para se evitar. E claro, né? Você levar uma arma aqui que tenha esses efeitos de melhoria e penalidade, por exemplo, o cubo pode ser bastante útil. Eu vou voltar aqui com a Lanterna da Perdição. E vou deixar ela. Vamos fazer então uma última luta aqui. E a gente finaliza o vídeo. Bom, Hulk vermelho e o punho de ferro. Bom, aqui a gente vai causar bastante status negativos, porque eu vou usar primeiramente essa habilidade que está com uma ação rápida. E vou usar... fazer o seguinte. Não, eu vou usar essa daqui, depois eu uso a que vai prevenir cura. Não, tá todo mundo ainda com a saúde cheia. Olha a saúde do Hulk. Olha que combo legal ter utilizado essas duas juntas, hein? Eliminar o Hulk, porque senão o punho de ferro vai usar a sua cura, né? E lá vem bomba aí, gente. Olha. Não tirou muito, eu acho que por causa dos status negativos, né? O ataque dele ali tá bem reduzido, menos 630. Ainda mais com essa diminuição de status, né, que aconteceu agora no PVP, 630 foi uma boa diferença. E vamos então jogar teia na galera, né? Já vai evitar com que ele se cure. Vamos ver se ele vai tentar se curar. Tá aí, galera. Não cura nada, né? Acaba com todo o efeito ali do punho de ferro. Galera, é isso aí. Esse é o set do Cavaleiro. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostei desse set. Então, ele tá aqui na minha defesa. E, bom, até agora eu tô numa liga baixa, né? Então, não dá pra dizer se ele realmente tá funcionando. Mas eu tive uma vitória na defesa. Só uma até agora. Mais 11. Eu não sei se houve uma diminuição aqui nesses bônus, né? Que antigamente uma vitória na defesa a gente ganhava mais 18, mais 20. Ou porque a minha defesa teve
ganhou, mas ganhou com bastante dificuldade, e isso acabou diminuindo aqui o bônus, né? Não sei se isso acontece, não entendo muito bem o mecanismo dessa pontuação do PVP. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aquele like, assine o canal. Um grande abraço para todos vocês e falou!